Gênesis 39, 23. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que continue falando conosco. Nós precisamos das tuas palavras, porque as consideramos alimentos sólidos para o nosso espírito. Fala com a tua igreja, fala conosco, e que as tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, pois nós precisamos das tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Gênesis 39, 23 diz assim: o carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo, e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Até aqui, diga amém. Amém. Essa é a terceira parte dessa mensagem, que fala sobre a vida de José. No início deste tema, que fala sobre a vida de José, lá no capítulo 37 de Gênesis, nós observamos que o Senhor esteve o tempo todo com José, fez com que ele sonhasse e recebesse os sonhos que Deus havia sonhado para ele. E o propósito, o objetivo de Deus para com José era fazer com que José se tornasse governador do Egito. Mas nada cai do céu, nada cai de bandeja. Nós temos que ter a consciência de que quando Deus nos promete algo, a promessa que Ele nos faz, ou as promessas que Ele nos faz, não virão para a nossa vida na moleza. Tem uma canção, um hino que diz que a vitória geme e chora, e é verdade. Para você tomar posse daquilo que você deseja, você tem que perseverar e suar bastante. Jesus diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos esforçarmos para receber, para tomar posse daquilo que desejamos ou necessitamos, ou até mesmo dos sonhos que Deus tem sonhado para nós. E José passou por poucas e boas, como nós já vimos nas reuniões anteriores, nas mensagens anteriores. José, ele foi traído pelos próprios irmãos, ele era odiado pelos próprios irmãos. José foi lançado num poço sem água, e quem o empurrou foram os próprios irmãos. E depois disso, os irmãos de José o venderam para os medianitas, que o revenderam
para um homem chamado Potifar, que era chefe da guarda do exército de Faraó. E ele vai parar na casa desse homem chamado Potifar, pois quando Potifar olhou para José, ele percebeu que o Senhor estava com ele e abençoava José em tudo que ele fazia. E a casa de Potifar naquela época foi tremendamente abençoada por causa de José. Mas a mulher de Potifar queria tomar José para si. Por diversas vezes ela fez o convite para que José se deitasse com ela. E José disse não ao pecado, ele disse não a Satanás, ele resistiu. E a mulher de Potifar, não satisfeita, uma mulher que não valia nada, inventou uma história contra ele, dizendo para o seu marido e para todos os empregados de Potifar que José tentou agarrá-lo. E Potifar só ouviu um lado da história, ele só viu um lado da moeda. Em outras palavras, ele só deu ouvidos à sua mulher. Ele não quis saber da verdade, ele não quis saber da versão de José. E lançou José numa cadeia, lançou José numa prisão. E a Bíblia diz que Deus continuava com José. Então nós temos que acreditar, independentemente da nossa situação, independentemente se estamos caminhando pelo deserto ou não, Deus estará conosco o tempo todo, para nos abençoar, nos proteger, nos guardar, enfim. O Senhor, Ele não nos deixa. Na verdade, é o ser humano que se afasta de Deus, e se afasta por muito pouco. Quando José chegou na prisão, até na prisão ele foi abençoado, porque o carcereiro, quando olhou para José, percebeu que José era um homem de Deus, era um escolhido do Senhor. O brilho de Deus estava na face de José estampado. E o carcereiro diz para José: tome conta dos presos. Deu uma responsabilidade para ele. E José tomou essa tarefa para si. O interessante é que José passou por tantas coisas, mas por tantas coisas, e agora ele sofre uma injustiça tremenda e é lançado na prisão. Mas você não vê, você não percebe em texto algum da Bíblia José reclamando, murmurando. Não. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Ele tinha convicção de que estava dando tudo certo, e que no tempo certo a sua bênção ia chegar, o seu sonho seria realizado. Ele carregava consigo essa convicção. Há pessoas que por muito pouco, mas por muito pouco, deixam de acreditar na vida, deixam de acreditar em Deus. Por muito pouco, tem pessoas que jogam tudo para o alto, não querem saber de mais nada, porque já tentaram de tudo para ser feliz e não conseguiram. Então, estas pessoas, elas acabam se rendendo ao fracasso, se rendendo à derrota, e ao mesmo tempo ela sepulta os sonhos
que o Senhor havia sonhado para ela. Falei isso desde a primeira parte desta mensagem e volto a repetir para vocês. Por mais difícil que seja a situação de vocês, não desista. Continue acreditando que tudo aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Continue nessa fé, continue nessa certeza. Tenha essa convicção dentro de vocês. Há pessoas que, por olharem para as circunstâncias, elas desistem com facilidade daquilo que tanto necessitam. Um exemplo: tem pessoas que se olham no espelho e vê a sua face desgastada pelo tempo. Ela olha para o espelho e ela diz para ela mesma: eu estou ficando velho, estou ficando acabado, estou mais para lá do que para cá. Há pessoas que se olham no espelho e, por olhar para a sua própria aparência, acaba se desmerecendo e achando e acreditando ao mesmo tempo que o tempo dela passou e que por causa da sua idade ela já não tem mais nada a conquistar nessa terra, nesse mundo. Isso é um pensamento maligno, isso é um pensamento que vem da carne, isso é um pensamento que na verdade não é nem um pensamento, mas é uma semente do mal que acaba sendo infiltrada na mente daquele que coloca o coração na negatividade. Eu sempre digo aqui para vocês: sejam pessoas otimistas, altamente positivas, e acredite, para Deus não tem idade. Para Deus não tem idade. Para Deus não há velhice. A prova disso é a história de Abraão, que veio ser pai com quantos anos? Não ouvi. Com quantos anos? 100 anos. Para Deus não há velhice, para Deus não há desgaste físico, carnal. Para Deus não há impossíveis. E tudo é possível àquele que crê. E mesmo passando o que ele passou, José continuou crendo, continuou acreditando que ele não havia sonhado de maneira vã. Ele tinha certeza que os sonhos que ele havia sonhado eram os sonhos de Deus para a vida dele, eram promessas de Deus para a sua própria vida. Por isso ele se manteve firme quando foi lançado num poço sem água. Ele se manteve firme quando foi vendido como escravo para os medianitas. Se manteve firme em Deus quando foi parar na casa de Potifar. E continuou se mantendo firme, confiando em Deus, sofrendo agora a injustiça que ele havia sofrido, de ser lançado numa prisão, num cárcere, por causa de uma mulher mentirosa, filha do diabo. Porque o diabo fez de tudo para travar a trajetória de José rumo ao sucesso. O diabo ele pode fazer de tudo para nos travar.
mas ele não consegue nos travar, porque somos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Leia comigo o capítulo 40 agora, versículo 1. Capítulo 40, versículo 1 de Gênesis. Diz assim: algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com os seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que estava José. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Preste atenção. Nada é por acaso. Tudo acontece ou com a permissão ou segundo a vontade de quem? De Deus. Deus sabe o que faz. Às vezes nós olhamos para certas situações que nos cercam. Às vezes nós focamos os olhos nos problemas que estão ao nosso redor e falamos: puxa, está dando tudo errado. Quando na verdade não está dando tudo errado. Romanos 8:28 diz: tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, está dando tudo certo para aqueles que amam a Deus. Deus não dá ponto sem nó. Ele sabe o que faz. Só que Deus não faz como o homem faz. Ele não age como o homem age. Ele faz do jeito dele, da maneira dele. Então tudo que aconteceu com José foi com a permissão segundo a vontade de Deus. Porque muita gente estava tentando impedir o sucesso, o sonho que Deus havia sonhado para o próprio José. Mas agindo Deus, quem impedirá? Então José ele vai parar numa prisão e é encarregado de tomar conta do ex-copeiro e ex-padeiro de Faraó. Continua lendo comigo. Lá ficaram presos por algum tempo o copeiro e o padeiro. Certa noite os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha o seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos, estavam tristes. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: o que aconteceu?
Por que vocês estão tão tristes? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho essa noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los. Disse-lhe José: não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Contem-me os sonhos. Versículo 9: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José, e ele disse: em meu sonho havia uma videira na minha frente, com 3 ramos. Ela brotou, depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei pessoalmente em sua mão. Então José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros, e você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era copeiro. Agora ouça: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó, para me tirar dessa prisão, porque me tiraram da terra dos hebreus à força. Eu não fiz nada para merecer estar nesse lugar. Versículo 16: o chefe dos padeiros ficou entusiasmado ao ouvir a boa interpretação, e também contou o seu sonho a José. No meu sonho, disse ele, vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia todo tipo de comidas. Havia todo tipo de comidas gostosas que o faraó costumava comer. Mas as aves vieram e comeram da cesta que eu trazia na cabeça. E José lhe disse: a interpretação é esta: as 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar você num poste, e as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó. Ele deu um grande banquete a todos os oficiais e a todo o pessoal de serviço do palácio. No meio da festa, ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que viessem ao banquete. Ele reiterou o chefe dos copeiros, que voltou a servir pessoalmente Faraó, mas o chefe dos padeiros teve seu corpo pendurado numa estaca, conforme
José tinha anunciado. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Até aqui diga amém. Amém. O copeiro e o padeiro que serviam o faraó foram parar também na prisão onde estava José, e José estava encarregado de tomar conta dos dois. Quem consegue ver a mão de Deus nisso, diga glória a Deus. Alguma coisa acontece por um acaso? Não. Tudo acontece segundo a vontade ou com a permissão de Deus. Amém. E aí o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. Quem fez? O copeiro e o padeiro sonharam. Quem fez? Deus. Deus está em tudo e em todos. Deus é tudo para todos. Quem concorda, diga glória a Deus. Cada um aqui deve entender com clareza a soberania de Deus. E às vezes essa soberania passa desapercebida por muitos. Há pessoas que às vezes sofrem porque quer. Ah, pastor, aí eu discordo. Meu irmão, minha irmã, eu sei o que eu estou pregando aqui para vocês. E eu tenho vivenciado, eu falo por mim, tenho vivenciado apertos. Tenho vivenciado constrangimentos. Tenho vivenciado certas humilhações. Tenho passado por algumas tribulações. Tenho passado por alguns constrangimentos. Mas eu entendi. Eu tenho que passar por tudo isso que eu estou passando, sem reclamar, sem murmurar, porque lá na frente a minha vitória está assim para mim, ó, sorrindo e já batendo a mãozinha para mim e dizendo: vem, Robertinho, que eu sou toda sua. Glória a Deus. Eu creio dessa maneira. Eu tenho a certeza que Deus está no controle de tudo. E Ele nos observa o tempo todo, para ver se realmente nós estamos aptos para tomar posse da bênção, para tomar posse da vitória. Vou dar um exemplo de mim. Vou falar de uma das lutas que eu tenho enfrentado, na minha particularidade. Vou falar porque eu senti no coração de falar para vocês. Amém. A minha mãe faleceu já tem 2 anos. Todo mundo aqui sabe que eu tenho um irmão que é especial. E a pensão do meu irmão até hoje não saiu. Que luta, hein? Eu não sei quantas vezes eu já fui no INSS. Já fui no INSS de Bangu, do centro do Rio. Eu acredito que eu conheço boa parte dos INSS e boa parte dos funcionários, porque todo mundo já me conhece onde eu chego. E a pensão para o meu irmão não saiu. Até que surgiu uma pessoa, um advogado, que abraçou a causa
e disse: eu vou te ajudar. Amém. E aí a gente já pergunta logo quanto que a senhora vai cobrar. Sabe o que ela me disse? Não vou lhe cobrar nada, vou lhe ajudar. Amém. E ela está me ajudando mesmo. Amém. Semana passada ela me ligou dizendo: pastor, a pensão do seu irmão vai sair, o benefício dele vai sair. Vamos tal dia no banco para receber. Só vai receber até os atrasados. Olha que maravilha. Mas tem que ser lá em Paracambi. Já ouviu falar? Hã? Meu irmão, podia até ser no inferno. Vou lá. Pastor, mas no inferno você está exagerando. Não. Se Deus é por nós, o inferno pode ser contra? Então, se fosse no inferno, eu ia lá. Aí fui para tomar posse. E aí, quando eu chego lá no banco, tomei posse? Não. Não, pastor, não. O gerente do banco disse: ainda não está liberado. O seu cartão precisa ser emitido. O dinheiro já está na conta, mas não está liberado. Sabe o que você passar um dia inteiro num banco em Paracambi e não resolver absolutamente nada? Eu estava com a advogada e ela disse: pastor, que engraçado. Eu falei: o que engraçado? Ela falou: eu já passei por coisas parecidas e todos os meus clientes reclamaram. Se o senhor até agora não reclamou, eu disse para ela: minha filha, nem vou reclamar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. E olha que a advogada é evangélica, mas bem religiosa, né? Mas ela vai chegar lá, porque ela já está ouvindo as nossas mensagens, já se inscreveu lá no meu canal no YouTube, e ela está gostando muito. Enfim, olha a pergunta que ela me faz. Aliás, olha o que ela me diz: já passei por situações semelhantes, parecidas com a sua. Todos os clientes reclamaram, murmuraram, e o senhor até agora não reclamou. Eu falei: nem vou reclamar, você não vai me ver reclamando. E a gente esperando lá no banco uma resposta. Chegamos 10 horas no banco, fomos sair de lá 15 para as 4. Isso é que é perseverança, né? E toda hora o gerente ou a caixa me chamava. E a gente ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E nada. E saí de lá sem nada. Mas eu creio que no tempo certo a bênção vai ser liberada. Amém. E eu vou tomar posse. Amém. Eu vou me desgastar? Se eu tenho a certeza que a vitória está garantida. As pessoas reclamam, as pessoas murmuram, porque olham muito para as circunstâncias, porque elas acham, porque assim aprenderam na religião, de que a coisa tem que acontecer como ela quer. E não é assim, gente.
É como Deus quer. Amém. É se Deus quiser. Eu já falei isso para vocês. Que é se Deus quiser, como Ele quiser. E ponto final. Eu já passei para vocês, quando a gente se despede, olha, até domingo que vem, se Deus... Mas ainda há alguns no nosso meio que dizem, Ele quer, Ele quer, Ele quer. Ele quer, pastor. Se Deus quiser, mas Ele quer. Como é que tu sabe que Ele quer? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Posso estar com Cristo no paraíso. Olha que maravilha. Ah, olha aí. É quando Ele quer, da maneira que Ele quiser e ponto final. Amém. E para Deus não tem esse negócio de é cedo ou é tarde. Para Deus não tem isso, irmãos. Você conheceu pessoas que já partiram desse mundo? Nova? Quem já presenciou? Já? Aí qual é o comentário? Tão novo. É ou não é? Morreu, tadinho, morreu tão novo. Mas chegou a hora de ir. É verdade ou não é? Tem gente que se lamenta dizendo, tão novo. Outras dizem assim, tão bonzinho, ela era tão boa. Não é assim? E aí o comentário se estende, tem gente ruim que ainda está aí. Mas quem é bom vai logo. É assim, não é? Já ouviu isso? Mas esse tipo de comentário é nada aos olhos de Deus. Porque acontece do jeito que Ele quer que aconteça. Quanta coisa aconteceu aí na vida de José. Nada foi por um acaso. O copeiro e o padeiro, os dois tiveram um sonho. E aí contaram o seu sonho para José. Primeiro o copeiro. E José, ele diz aqui com todas as letras para o copeiro, esses 3 ramos, os quais você sonhou com ele, são 3 dias. Nisso o copeiro está ouvindo a interpretação, o padeiro está ouvindo a interpretação do sonho do copeiro. E José diz, olha, dentro de 3 dias, para o copeiro, você vai sair daqui e você vai voltar ao teu cargo lá com o faraó, o teu emprego vai ser restituído. Você vai ter o teu emprego de volta daqui a 3 dias. Pode ser que daqui a 3 dias você receba uma bênção extraordinária. Amém, queridos? Amém. Mas pode ser que não seja daqui a 3 dias. Pode ser que seja hoje. Amém, queridos? Amém. Mas também pode ser que não seja hoje. Pode ser que seja só no que vem. Eu senti que o amém agora diminuiu. Está vendo? O amém dá uma diminuída. Quando você diz, pode ser que a tua bênção chegue só no que vem. Aí a pessoa logo murcha que nem um balão dizendo, mas eu vou ter que esperar isso tudo. É impaciência que está enraizada na pessoa. E nós temos que nos libertar de toda impaciência e sermos pacientes. E não adianta você pedir a Deus paciência, porque Ele não vai te dar paciência. A paciência, ela brota em nós. E para que você tenha paciência, só vai depender de você para tê-la. Eu vejo muita gente dizendo, meu Deus, me dá paciência. Aí Deus deve olhar para essa pessoa e dizer,
não dou paciência para ninguém. A paciência que há no ser humano, brota no ser humano, pelos seus atos, através dos seus pensamentos, através do próprio coração da pessoa, em querer ser paciente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então José interpreta um sonho para o copeiro e diz: dentro de 3 dias você vai voltar a trabalhar com o faraó. Só que José pediu um favor para o copeiro: quando você estiver lá com o faraó, fala de mim para ele, diz para ele que eu estou aqui nessa prisão injustamente, diz lá para faraó ao meu respeito, conta a minha história. Meu irmão, minha irmã, José pediu um favor para o copeiro e por um instante se esqueceu de que Deus estava no controle de tudo, inclusive no controle da sua própria vida. E a gente não pode esquecer disso. Quantos favores você já pediu para algumas pessoas ou para certas pessoas? E aí aquela pessoa não prestou o favor que você havia pedido a ela. E aí você ficou chateado e de repente está chateado até hoje com essa pessoa. Porque você pediu um favor e ela disse para você: deixa comigo, vou ver isso para você, vou arranjar isso para você, e sumiu da tua vida. É porque Deus quer que cada um aqui entenda que nós não podemos depender do favor de ninguém, mas nós temos que ser dependentes eternamente do Altíssimo, daquele que nos criou, daquele que nos deu forma, daquele que nos deu vida. Deus não quer que você dependa do favor dos outros, mas dos favores que Ele presta a cada um de nós. Amém. Entenda isso. A Bíblia diz que o padeiro, ouvindo a interpretação do sonho do copeiro, ficou animadinho, pensando: opa, tive um sonho parecido com o do meu amigo, com o do meu colega. Então, já que ele dentro de 3 dias vai voltar a trabalhar com o faraó, vai acontecer comigo também. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O sonho, ou os sonhos que Deus tem sonhado para você é um, e o que Ele tem sonhado para a pessoa que está do seu lado, na tua frente, atrás de você, é outro. Não são os mesmos sonhos. Quem está recebendo, diga amém, querido. Amém. Glória a Deus. E aí José diz para o padeiro: dentro de 3 dias, imagina o sorriso do padeiro, né? Dentro de 3 dias, opa, dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a tua cabeça e vai pendurar você no poste, e as aves de rapina vão comer a tua carne. Olha aí, passaram-se 3 dias, e aconteceu exatamente com o copeiro e com o padeiro aquilo que José havia dito através do sonho interpretado. Foi à toa que o copeiro e o padeiro sonharam o que sonharam? José estava à toa ali naquela prisão? Ele estava ali para interpretar os sonhos. Por quê? Porque lá na frente nós vamos ver, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E qual era o único
intérprete que estava ali por perto. Quem era? Não ouvi. Quem era? Oh, Deus é fantástico, né? Sabe o que faz ou não sabe? Então diz para a pessoa que está do seu lado assim: Deus é maravilhoso. Diz para essa pessoa que está do teu lado aí, ó, Deus é fantástico. Agora você diz para essa pessoa, olhando no olho dessa pessoa, diz para ela assim o seguinte: então para de reclamar. Diz para essa pessoa aí, ó, para de murmurar. Glória a Deus. Dá um aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Você leu 41 comigo? Versículo 1. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 1. Depois de quantos anos completos? Depois de quantos anos? Depois de 2 anos completos, o faraó teve o quê? Então a gente entende aqui, e depois que o copeiro saiu, e José pediu aquele favorzinho para ele, José ainda ficou quanto tempo na prisão? E aí tu está achando que está demorando a tua bênção, a tua vitória. Hã? Aí você está aí ansioso, ansiosa, porque eu quero tomar posse. Mas parece que é um troço. Não é um troço. É Deus no controle da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Quer um conselho? Arranque essa ansiedade de dentro de você, para que as coisas possam fluir melhor. Amém. Para de ser ansioso, ansiosa. Eu já vi pastores orando assim: Senhor, eu quero, e tem que ser agora. Deus deve olhar para um cara desse e deve dizer: que idiota. Isso é um imbecil. Que é agora. Quem sabe é Deus. Amém. Se é agora ou não. Amém. 2 anos. 2 anos se passaram. E o copeiro esqueceu de José. Hã? Mas quem fez o copeiro se esquecer de José? Oh, meu Pai. Quando a gente segue essa linha de raciocínio, irmãos, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Quando a gente raciocina com a mente de Cristo, a gente consegue entender com muita clareza tudo que tem acontecido, já aconteceu, está acontecendo. Deus fez o copeiro se esquecer. E realmente o copeiro se esqueceu de José. Continua lendo comigo. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho ele estava em pé na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas, olha que sonho doido, gente, 7 vacas belas e gordas, que ficaram pastando no capinzal. Depois viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Olha só, elas pararam ao lado das gordas, na beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. E aí o faraó acordou. Que sonho esquisito, né? 7 vacas gordas e bonitas e 7 vacas feias e magras.
E aí a magra come a gorda. E aí o faraó acorda. O faraó deve ter acordado, deve ter, que sonho é, que loucura é essa? Mas faraó entendia que aquilo tinha um significado. E quem fez faraó entender que aquele sonho tinha um significado? Quem fez? Deus. Continua lendo comigo. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nascia 7 espigas cheias e boas. Em seguida brotaram mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso o faraó acordou e percebeu que era um sonho. Que sonho louco é esse? Onde uma vaca come a outra, e onde espigas devoram outras espigas. Diz aqui, queridos, versículo 8: de manhã ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Faraó queria que alguém interpretasse os seus sonhos. Chamou os magos, os macumbeiros da época. Deve ter chamado também aquele pessoal do reteté, né? Aquele pessoal que tem revelação, que interpreta aquela coisa. Quem me entende, diga glória a Deus. Porque hoje também vou abrir um parênteses, que hoje as pessoas vão para a igreja para receber revelação. Tem gente que hoje, a irmã Zefinha, aquela mulher de Deus, revela que é uma beleza. Eu estou pregando aqui e essa mensagem vai para a rádio. É bom essa mensagem ir para a rádio, porque aqueles que pensam que eu revelo alguma coisa aqui segundo a carne, que nem venham para cá, fica onde está, porque eu estou cansado, desculpe os termos que eu vou usar, dessa raça. Já contei para você, uma vez chegou uma mulher aqui, pediu uma oração, depois ficou olhando para mim, e aí, o que o senhor viu? Aí eu, vi o quê? Revela aí, revela. Aí eu falei, Senhor, eu tenho que ter muita paciência. Há muita. As pessoas estão atrás de revelações. Quer saber de uma coisa? A maior revelação está aqui, ó. Eu estou pregando para você e Deus está te revelando. Eu estou pregando para você e Deus está mostrando para você a tua situação, a tua atual realidade. Amém, querido? Se tem alguém aqui que gosta desse negócio de revelação, para com essa porcaria. Isso está atrasando a tua vida. Quer revelação? Lê a Bíblia. Quer revelação? Procure se inserir no Evangelho. Procure criar raiz na palavra. Deus vai te revelar tudo. Porque tem um monte de adivinho por aí. Todo mundo querendo adivinhar a vida dos outros. E a maioria das revelações é só coisa ruim. Eu vi uma sepultura, eu vi um caixão, você estava dentro. Oh, aleluia! É assim. Eu nunca vi ninguém revelar e dizer, tu vai ganhar uma grana boa. Não, é só tragédia. Foge disso, meu irmão.
Foge dessas coisas. Foge da doutrina humana. Foge da religião, da religiosidade que está matando, está acabando com os outros. E eu falo assim porque tem que falar. Amém. A Bíblia diz lá em Isaías: como ouvirão se não há quem pregue? Se eu ficar calado, como vão ouvir? A gente tem que pregar o que Deus coloca no nosso coração. Tem muita gente que diz: eu sigo Jesus Cristo. Segue nada. Faz o que ele nunca fez, diz o que ele nunca disse, e ensina o que ele nunca ensinou. Aí diz que está seguindo a Jesus Cristo. Está seguindo a Jesus Cristo uma vírgula. Enfim, fecha o parênteses. Faraó teve esses dois sonhos. Ninguém conseguia interpretar os sonhos que o faraó teve. Versículo 9, lê aqui comigo, pausadamente. Só então o chefe de quem? Se lembra do copeiro que estava lá na prisão? Com José? Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse a Faraó: hoje preciso confessar meu erro. Mas ele não errou nada. Certa vez Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do comandante da guarda. Na mesma noite nós dois tivemos um sonho. Cada um tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou cada um dos sonhos, e aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado num poste. Olha aqui. Se lembra que José disse para o copeiro: fala para o faraó de mim. Eu pergunto para vocês, ia adiantar alguma coisa? Não. O copeiro falar de José para o faraó? Imagine o copeiro chegando para o faraó e dizendo: ó, seu faraó, ó rei, tem um homem lá, que gente boa, tadinho, o menino está sofrendo uma injustiça, dá uma força, vê se tira ele de lá. Sabe o que o faraó ia dizer para ele? O que eu tenho a ver com isso? Vai continuar lá. Ao invés de melhorar, ia piorar a situação. A Bíblia diz que há tempo para tudo, lá em Eclesiastes. Há tempo de falar e há tempo de ficar. Você já aprendeu isso? Tem gente que ainda não aprendeu, não. Há tempo para tudo. Tem tempo para falar e tempo para ficar calado. Mas tem gente que na hora de ficar calado fala, na hora de falar fica calado. Que haja discernimento entre nós. E se tem alguém aqui muito explosivo ou explosiva, e qualquer coisa diz: eu falo merda, comigo é assim, eu fale. Se tu continuar indo nessa linha, você vai sofrer danos e danos e danos e danos e danos na sua própria vida. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já perdi muita coisa na vida porque falei demais. E eu tenho a certeza que isso já aconteceu com cada um aqui. Perdeu muita coisa porque falou demais. Ah, pastor, mas eu tenho que falar. Tem gente assim, né? Eu tenho que falar porque se eu não falar eu vou ter um troço. Diz para quem está do seu lado assim: ó, você não vai ter troço coisa nenhuma. Quem é que está no controle da sua vida, querido? Ah, eu tenho que botar para
fora, eu tenho que falar, porque senão vou ter... Não vai ter troço nada. Fica quietinho aí na sua, aguenta firme. Deus fez com que o copeiro esquecesse de José por 2 anos, porque no tempo certo Faraó ia sonhar o que ele sonhou. E quem fez o faraó sonhar o que sonhou? Deus. Não foi? Deus fez. Deus fez o faraó sonhar o que sonhou. E não permitiu com que ninguém interpretasse o seu sonho, porque tinha um que ia interpretar o sonho de Faraó. E quem era esse? E qual era o objetivo de Deus? Fazer com que José fosse governador do Egito. Olha as coisas se encaixando. Desde o começo, deu tudo certo. Amém. Diz para quem está do seu lado aí, está dando tudo certo para você. Ah, está dando tudo certo. Glória a Deus. Mas para que tudo dê certo mesmo, você tem que ser uma pessoa paciente. Você tem que parar com esse negócio de doutrinas humanas. Você tem que procurar esmiuçar as Escrituras, principalmente no Novo Testamento, onde fala da vida de Jesus e do ministério de Jesus, o que Jesus fazia, o que ele dizia, o que ele ensinava, por onde ele andava, para que você esteja apto ou apto a tomar posse de inúmeras bênçãos que Deus separou para você. Glória a Deus. O copeiro agora se lembra de José. E ele diz para o faraó que conheceu alguém que interpretava sonhos e que havia acontecido exatamente com ele e com o padeiro o que José havia interpretado. Versículo 14, para a gente terminar. Se prepara que quando eu falo para a gente terminar, não termino nunca, né? Essa é a primeira, para a gente terminar. Vai contando aí. O faraó, aliás, versículo 14. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aí o que José respondeu? Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Veja, ele não permitiu com que a soberba entrasse nele. Faraó, eu ouvi falar que você é o cara. José poderia muito bem dizer: esse cara sou eu. É verdade, não é? É ou não é? Mas não, ele falou: não, eu não sou nada, eu não faço nada. Mas quem faz é quem? Deus. É Deus. E diz aqui, olha: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. De repente vi 7 vacas belas e gordas, e saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras,
Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para o meu espanto, notei que essas vacas continuavam o quê? Magras. Mesmo depois de terem comido as outras. Então acordei, dormi de novo e tive um outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José lhe respondeu: os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias apareceram depois das gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por quem? Por Deus, e que ele se apressa em realizá-las, em fazê-las. Agora eu dou a seguinte sugestão ao faraó. Olha para mim. O faraó pediu alguma sugestão para José? Mas ele ali estava revelando o sonho pelo Espírito. Foi como se Deus dissesse: agora, meu filho, vou te usar, é comigo. O conselho que você vai dar para Faraó não são os teus próprios conselhos, são os meus conselhos. Porque agora vou tocar no coração desse homem e tu vai ver o que vai acontecer. Receba. É Deus quem te usa o tempo todo. Você está com medo de resolver esse problema que você tem para resolver? Não temas. Assim diz o Senhor: eu sou contigo, te fortaleço, te ajudo e te sustento com o meu poder. Amém, queridos? Amém. Vai resolver essa semana o que você tem para resolver, crendo que Deus está contigo. Porque no Salmo 91:15 diz que Deus resolve os nossos problemas. Você crê que Deus resolve os nossos problemas? Se você crê, diga: eu creio. E Deus resolve cada problema. Vai nessa fé. E não tenha receio de nada. Está arriscado essa semana você ir resolver esse problema, e quando você chegar lá para resolver, o problema já está solucionado. Amém, queridos? Aí José diz: agora eu dou a seguinte sugestão a Faraó. O Faraó deve escolher um homem olha aí, criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. Foi como se ele estivesse dizendo: Faraó, você está precisando colocar um governador aqui nessa terra.
O faraó também deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a quinta parte de toda a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimento nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação viva, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em que está o quê? O Espírito de Deus? O faraó olhou para José e viu Deus nele. Eu declaro isso acontecendo com cada um aqui. Eu declaro as pessoas aí fora olhando para você e vendo Deus na tua vida. Eu creio que um advogado e advogada viu Deus na minha vida. Quando eu perguntei, a senhora vai me cobrar quanto? Não vou cobrar nada. Eu creio. As pessoas aí fora têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Amém. Ver o brilho de Deus na sua face, no seu rosto. E eu consigo ver daqui o brilho de Deus na sua face, no seu rosto. Todo mundo aqui está tomado de problema. Tem gente aqui passando um sufoco desgraçado, mas ninguém aqui está dando uma de coitadinho. Eu estou olhando aqui para vocês, está todo mundo rindo. Parece até que está com muito dinheiro no bolso. Aí você diz assim: pastor, estou dura que nem um coco. Deus sabe. Mas Ele gosta assim. Ele gosta de transformar a tristeza em alegria. Ele gosta de transformar a pobreza em riqueza. Amém, queridos? Ele transforma, Ele faz com que o lixo vire luxo. Assim faz o nosso Deus. Eu vou falar algo para você, mas não é de mim para vocês, é de Deus para a vida de vocês. Se você nunca prestou atenção nisso, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus todos os dias olha para você e acha graça em você. Se você recebe, glorifica a Deus, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia. Amém, querido. Para a gente terminar, segunda vez que eu falo só, para terminar. Isso aí vai até às 4 horas. Fica tranquilo. Versículo 39 do capítulo 41. Em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Essa palavra arrepia, queridos. Por isso você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior que você. Depois do faraó, quem mandava no Egito agora? Hã? Mas por quê?
Isso foi um acaso? Não. Isso foi plano de quem? Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Deus. José tinha planos? Tinha, como nós temos, mas prevaleceu os planos de quem na vida de José? Deus. Irá prevalecer os planos de Deus na nossa vida. Amém. E tudo que Deus faz é bom. Diga, tudo que Deus faz é bom. Você está preparado? Você está preparado para daqui para frente receber bênçãos extraordinárias? Quem está preparado aí, diga glória a Deus. Dá mais um aplauso forte para o Senhor. Glorifica e exalta o nome dele. Oh, aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Em seguida, aliás, 41. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o seu anel do dedo, o seu anel com o selo real, e colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre a terra do Egito. Até aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se lembra dos irmãos de José? Quando José contou o sonho para os irmãos: sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas iam se prostrar diante de mim. Os irmãos de José disseram: vem cá, que negócio é esse? Você está achando que papai, mamãe e nós iremos nos prostrar diante de você? Vamos nos prostrar uma vírgula. Você está maluco? Mas foi o sonho que Deus havia sonhado. E sobre os irmãos de José nós vamos falar no domingo que vem. Vamos continuar? No domingo que vem? Com essa mensagem que é uma bênção? Nós vamos falar mais uma vez dos irmãos. Grava bem isso, irmãos. Diz para quem está do seu lado assim, ó: vamos ouvir sobre os irmãos. Você não vai ouvir sobre os coleguinhas de José, nem sobre a vizinhança dele. Vamos ouvir sobre os irmãos. Uma mensagem maravilhosa para a nossa vida. Domingo que vem eu estou esperando vocês aqui. Amém, querido? O que nos atrai não são correntes, campanhas, votos, sacrifícios. O que nos atrai é a palavra. Vem cá, Jesus fazia campanha? Jesus anunciava: gente, eu vou estar no Monte das Oliveiras amanhã dando óleo santo. Ele fazia isso? Não. Aonde ele ia, ele pregava o quê? A palavra, o evangelho, as boas novas. E todo mundo voltava. Para quê? Para ouvir de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo que vem a gente volta e fala sobre e medita sobre os irmãos. Eu vou adiantar para vocês. Depois nós vamos ler mais à frente. Que José reconhece cada irmão seu. Mas os irmãos
de José? Não reconheceram José. Houve uma transformação, uma mudança tão grande na vida de José, que para os irmãos de José o reconhecer custou. Mas quando reconheceram que era José, o que eles fizeram? Dá um aplauso aí forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.